Bom, pessoal, todas as apresentações que eu fiz, que os municípios fizeram e as instituições vão estar disponíveis num pendrive e a gente vai distribuir esse pendrive para vocês amanhã de manhã. Aqui eu vou mostrar para vocês o que é o formulário de proposta técnica, ficha de acompanhamento e relatório, mas esses documentos não vão estar no pendrive, porque eles são documentos das chamadas públicas. Então, eles vão estar nas chamadas públicas e disponíveis no portal do projeto. Então, aqui vocês vão ter uma ideia geral do que a gente vai solicitar nesses documentos, mas vocês só vão conseguir acessar esses documentos lá no portal e na chamada pública. Bom, o primeiro documento é a proposta técnica. Esse documento ele foi criado com base nos projetos de crédito das instituições financeiras. Então, a gente pegou alguns modelos aí de Emater, de instituição financeira do próprio Banco do Brasil, quais são os modelos que são aceitos, e elaboramos a proposta técnica. A proposta técnica ela divide em 3 momentos. O primeiro momento, que é a situação atual da propriedade. O segundo, que é a proposta em si, qual é a tecnologia implantada. E o terceiro, que é a parte de viabilidade e cronograma de execução. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui o modelo de proposta técnica. Tá dando para ver, gente? Acho que assim é melhor, né? Então, na proposta técnica, vocês vão assinalar se é uma unidade demonstrativa, se é uma unidade multiplicadora de uma única propriedade ou se é uma unidade multiplicadora que envolve mais de uma propriedade. A parte da referência do agente de assistência técnica, o nome, CPF, a parte do produtor, nome, CPF, se for pessoa jurídica, nome, razão social e CNPJ. O terceiro item aqui é a parte de identificação do imóvel, nome da propriedade, a localização geográfica, a coordenada da sede, o roteiro de acesso, às vezes um ponto de referência para que a gente possa acessar a propriedade. E anexo, a gente vai solicitar um croquis da propriedade. Aqui, o croquis atual da propriedade com zoneamento para os principais usos da terra. Destaque para ativos e passivos ambientais, reserva legal, área de preservação permanente, localização da sede, onde estão localizadas as áreas de unidade multiplicadora e área de conservação florestal. Incluir o acesso da propriedade, se tiver rios, as estradas, e inserir a localização da sede no croquis com uma coordenada geográfica. Então, esse croquis ele vai ter pelo menos um ponto georreferenciado da sede e vai nos dar essa orientação em termos de zoneamento do uso do solo na propriedade. Aqui na parte da situação atual, quais são as principais atividades produtivas, os produtos comercializados, a unidade, a quantidade e a renda anual de cada uma das atividades. Em termos de conformidade ambiental, vamos querer saber se o imóvel tem licenciamento, se tem planos de recuperação de área degradada, se tem algum termo de ajuste de conduta, e se não tem, quais seriam as pendências ambientais ou ajustes que o produtor buscaria para se regularizar, em termos de documentação, de reserva legal, de área de preservação permanente ou outra ação. Aqui a parte da gestão sustentável da propriedade rural, os principais tópicos que a gente conversou, né? O zoneamento ecológico, a aptidão e uso do solo, práticas de conservação de água e solo, capacitação técnica se a família participa dos treinamentos do projeto, o plano de negócios em relação às atividades e outras. Aqui, quais são as ações que estão planejadas, né, em termos de zoneamento, de uso e aptidão do solo e quais são os resultados esperados. Aqui, o item 5.3 fala das áreas de conservação florestal, que é aquela regra que a gente mostrou agora mesmo da proporção. Então, também não precisa ser uma única área. O produtor pode ter 1 hectare de reserva legal, mais 1 hectare de área de preservação permanente na beira do rio, mais um no entorno da nascente. Então, o técnico vai descrever aqui as áreas.
Como é? Servidão florestal. Sim, aí esse é um caso que eu estou falando aqui que sim, mas que também não está previsto. Mas aí, Maris, me ajuda aí a anotar. Servidão florestal é legal se tiver na mesma bacia, no mesmo bioma, e se tiver o documento caracterizando a área de conservação florestal como servidão florestal. Aqui a gente quer saber se essa área que está destinada para conservação florestal, vamos supor assim, o pessoal colocou alguns exemplos. O produtor não tem nenhum hectare de floresta em pé, mas ele tem 1 hectare de tecnologia, que ele tem condições de participar do projeto e ele quer se regularizar, ele quer ter os 20% lá da área dele de reserva legal, quer recuperar a APP. Então ele pode destinar essa área que ele vai recuperar para a conservação florestal, fazer a descrição dessa área e quais as técnicas ou quais atividades ele vai fazer para que essa área se torne uma floresta. Então a gente vai precisar que vocês façam a descrição da situação das áreas de conservação florestal e se tem algum uso, né? No caso assim, se era uma área que tinha utilização para a criação de animal, pastagem, ou se tinha alguma produção comercial ou retirada de madeira, quais as medidas que vão ser realizadas para evitar que esses usos continuem acontecendo e para que essa área seja então convertida em floresta. Aqui ainda outros usos, se tem histórico de ocorrência de queimado nessas áreas que vão ser destinadas à floresta, ocorrência de erosão, quais as práticas então de controle e prevenção de incêndios e de conservação e recuperação de áreas degradadas. Aqui outras informações ainda sobre a área de conservação florestal. Se ela tem algum uso tradicional, né? Se tem coleta de material para uso doméstico, para fins medicinais ou para fins de construção, né? Madeira ou artesanato, coleta de produtos alimentícios, fruto, caça ou outros, uso para festividade ou se é uma área turística, né? Para lazer, enfim, religioso ou outros usos socioculturais. Aqui a gente entra na proposta de trabalho e a proposta de trabalho ela é dividida de acordo com as tecnologias. Então, se uma dessas, mais assim, se não se enquadrar em algum desses itens, pode deixar em branco? Pode deixar em branco. Porque esse aqui pode não ter nenhum uso, né? Não tem problema. Aqui a proposta de trabalho, né, que é a parte da descrição da tecnologia. Então ela é dividida por tecnologia, olha, o item 6.1 é a integração lavoura, pecuária e floresta. Aí aqui embaixo a gente tem plantios de florestas comerciais. Aí mais abaixo a gente tem recuperação de áreas degradadas. E em seguida, manejo florestal sustentável. Então, na medida em que a proposta técnica for sendo elaborada, vocês vão selecionar qual a tecnologia que vai ter naquela propriedade e vocês vão responder só sobre aquela tecnologia. E vocês vão ver que nos outros documentos, tanto na ficha de acompanhamento quanto no relatório final, vocês vão fazer menção a essa tecnologia que foi implantada. Só que o documento aqui, ele contém as 4, porque pode acontecer também unidades que tenham as 4 tecnologias. E as características, elas se repetem. Então, aqui para a parte de integração lavoura, pecuária e floresta, a gente vai querer saber a área implantada da tecnologia, quais as espécies utilizadas, aqui no caso de lavoura, de pastagem e de espécies arbóreas, né? Qual o número de árvores por hectare, número total de árvores da área implantada de tecnologia, quais as atividades realizadas ou a serem realizadas e implantação prevista no caso de unidades multiplicadoras. Sim? É necessário ter a pecuária? Não, não. Essa integração lavoura-pecuária não necessariamente tem que ter capim. Não, ele tem as diversas modalidades. Pode ser lavoura com pecuária, lavoura com floresta, pecuária com floresta, lavoura com pecuária e floresta. Sim?
Pois é, tem as duas opções, Thiago. O técnico ele pode ir para campo com o formulário impresso e fazer no papel, voltar para o escritório, digitar e submeter, ou ele pode ir para campo com o formulário onde ele já preenche e chega no escritório ele só submete. Ou se ele tiver numa área que tem sinal de internet, ele já pode submeter direto. Ele tem condições de fazer no sistema, assim, ou inserir o anexo. Sim, a maior parte dos campos são abertos. Tem alguns campos que você vai ter opção, né, de sim ou não, ou de quantidade de caracteres. Como é? Sim, sim, vai ter outras informações, igual aqui, ó, outras informações. O objetivo também é aberto para descritivo. E aqui, em relação ao histórico do uso da área, né, qual era a cobertura anterior à implantação da tecnologia, qual era o estágio de conservação e os aspectos econômicos em termos de receita esperada, custo de implantação, custo de manutenção. Aí vocês vão ver que esse mesmo quadro ele vai se repetir para as demais tecnologias, porque as informações que a gente precisa são as mesmas. Em termos de espécies utilizadas, objetivos, atividades, outras informações, né? O descritivo das áreas antes da implantação da tecnologia, em termos de cobertura, estágio de conservação e aspectos econômicos. Aqui foi para plantios de florestas comerciais. Tá bom? A terceira tecnologia, que é a recuperação de áreas degradadas. Pessoal, a terceira tecnologia é a recuperação de áreas degradadas. Repete o mesmo quadro, com as mesmas informações sobre espécie, objetivo, atividades, caracterização anterior da área, parte econômica, né, de receita esperada, custo de implantação e custo de manutenção. E aqui a parte do manejo florestal sustentável. Outra tecnologia, e aqui o quadro é um pouquinho diferente, porque como a gente trata de floresta nativa, a gente precisa saber qual vai ser o produto que vai ser extraído, qual a área, se a floresta estava em estágio inicial, médio ou maduro, a parte de aspectos econômicos também. A parte de análise de viabilidade da proposta técnica, a gente pede que os agentes de assistência técnica façam uma descrição dos indicadores de viabilidade técnica e econômica da tecnologia implantada. E análise ambiental, a questão se vai utilizar agrotóxicos, se for utilizar, quais são os produtos, a quantidade de aplicação por ciclo, os cuidados que o produtor deve ter para uso e descarte. Aqui em termos de qualificação do produtor, né, se ele participa de programas de qualidade e certificação, se ele participa, a gente pede que sejam explicitados quais programas. E aqui em termos de adicionalidade do projeto, que como eu falei, a gente pretende reconhecer áreas já implantadas, mas esses mesmos produtores que já têm áreas implantadas, eles podem também fazer ampliação dessas áreas. Então, às vezes o produtor tem lá 1 hectare de safra, como foi o caso do senhor que a gente visitou no ano passado, né, que tinha 1 hectare, fez mais 1, e Geraldo ainda está me falando que está com 10 ou que vai ampliar. Então, isso aqui para a gente é interessante saber. Se o produtor já tinha alguma tecnologia implantada até dezembro de 2012, qual era a tecnologia, qual a área inicial e se ele vai fazer ampliação e qual área. Aqui a parte de cronograma e desembolso. Teve algumas mudanças aqui, eu vou mostrar para vocês do jeito que está, mas conversando com a Mari, ela me falou que isso aqui já mudou. Ó. Aprovação da proposta técnica, pagamento do agente de assistência técnica, parcela 1, no ato da assinatura do termo de cooperação entre o técnico e o produtor,
Então, tem a parcela do agente de assistência técnica, que ontem eu falei que eram 2 parcelas iguais, mas são $500 na aprovação da proposta técnica e o restante no final, quando o relatório é aprovado. Então, o agente de assistência técnica ele recebe de $1.800 a $2.100 por unidade aprovada. Então, ele vai receber $500 no momento da aprovação da proposta técnica e o restante, $1.300 a $1.600 no final, quando o relatório final foi implantado. Oi? Como assim menos? Não, porque vai para a instituição, né? Mas, gente, esse é um arranjo que a instituição vai definir. E quem estava com a gente lá em Itabuna, na reunião, o pessoal deixou muito claro que isso vai ter uma divisão entre os escritórios. Então, vai ser um benefício que vai reverter para vocês dos escritórios, para a unidade, né? Então, assim, para a compra de equipamento, para melhoria de infraestrutura, né? Eu acho que é livros, GPS, enfim. Hã? Droner aí. Pois é, pessoal. Então, o assistente... Olha só, aqui a gente está falando de unidade demonstrativa. E aqui que está a diferença. O produtor que tem unidade demonstrativa, ele vai receber nesse momento junto com a aprovação da proposta técnica. A unidade demonstrativa não recebe no final, como está aqui. Ele vai receber aqui também junto com a própria aprovação da proposta técnica. Isso vai estar certinho na chamada pública e os valores também já convertidos em reais, que vocês vão poder levar para o produtor algo mais concreto, né, em termos de valores e de momentos de pagamento. Depois que a proposta é aprovada, aí as atividades de manutenção, né, as visitas de acompanhamento com o preenchimento da ficha e o relatório final. Quando o relatório final é aprovado, o agente de assistência técnica recebe a segunda parcela. E aqui, da unidade multiplicadora também, o fluxo é praticamente o mesmo, só que o produtor rural ele recebe uma única parcela quando o relatório final é aprovado pelo BID, é a única diferença. E aqui o planejamento das ações, né? Então, cada técnico vai fazer um planejamento em termos de cronograma mesmo, né? Dentro do período de 6 meses, a proposta vai ser aprovada, vamos dizer, no mês subsequente da abertura da chamada e faz um planejamento de 6 meses, quando que vai ser a primeira visita, quando vai ser a segunda visita e assim por diante. E ao final, gente, tem essa declaração, né, das partes, então o agente de assistência técnica vai assinar, o produtor rural vai assinar e vocês vão poder anexar o projeto técnico do crédito rural, se tiver um crédito aprovado, e ainda anexo existe um termo de cooperação entre o produtor rural e o agente de assistência técnica, onde fala a responsabilidade de cada uma das partes. Esses documentos vão estar disponíveis também no portal do projeto. Então, essa é a proposta técnica, que é o documento, é o maior documento, né, que tem o maior nível de informações, a maior quantidade de informações, e é onde a gente vai realmente conhecer a característica da propriedade e da tecnologia a ser implantada. O segundo documento é a ficha de acompanhamento. A ficha de acompanhamento, então, é como se fosse, eu não sei se vocês têm aqui, se vocês têm como prática, cada visita faz um documento e deixa para o produtor com as orientações técnicas, né? Laudo técnico. Então, a gente chama de ficha de acompanhamento, mas vocês têm o laudo técnico. Então, repete aqui a data da visita, o nome do agente, o nome da instituição, o nome do produtor. Aí vocês vão dizer qual a tecnologia que foi assessorada durante a visita. Recuperação de área degradada, integração lavoura-pecuária, plantios florestais, manejo, ou foi lá visitar a área de conservação. Aqui a descrição, né, da situação atual e ações realizadas nessas áreas em termos de atividade planejada e atividade realizada.
E aqui a parte da situação e ações realizadas nas áreas de conservação. E se teve alguma outra orientação técnica ao produtor e observações. No momento da ficha de acompanhamento, vocês vão também submeter o croquis da propriedade, porque na proposta técnica pode ser um croquis mais resumido, mas já no primeiro acompanhamento é onde a gente vai ver, por exemplo, a coordenada geográfica de onde a tecnologia foi implantada, vão ser elementos um pouco mais quantificáveis, né? Então, o croquis da propriedade completando as coordenadas geográficas, junto com a proposta técnica, especificando as coordenadas do polígono, né? Pelo menos dos vértices da área de tecnologia implantada e da área de conservação. Fazer o polígono da área da unidade multiplicadora e da área de conservação, com as coordenadas geográficas, detalhando o arranjo produtivo, as espécies, espaçamento e o desenho. E aqui de novo assinado pelo agente de assistência técnica e pelo produtor rural. E por último, o relatório final, que tem a mesma cara aqui de identificação do produtor, do agente de assistência técnica da fazenda. E essas informações, gente, elas já vão, para quem vai preencher online no sistema, essas informações já vão sair automático. Vocês vão ter um código, né, com o CPF do produtor, vocês vão acessar lá a página de agente de assistência técnica, já vai aparecer o número de produtores que vocês acompanham e vocês vão clicar e poder submeter proposta, submeter ficha de acompanhamento e relatório. Sim, Thiago. Como é que vai precisar da assinatura do tutor? Oi? Online não vai precisar da assinatura do tutor? Da proposta técnica, sim. Proposta técnica precisa da assinatura do produtor. Aí o que você vai fazer é imprimir, pedir para ele assinar e submeter o arquivo escaneado, digitalizado. Aqui, em termos de atividades planejadas e realizadas, então, como a gente falou hoje mais cedo, né? Se na proposta técnica estava dito que ia fazer 15 hectares de recuperação de áreas degradadas, vai aparecer aqui o valor planejado e vocês vão, no relatório final, dizer, ó, foi implantado 15, ou foi implantado 18, ou foi implantado menos. Aqui a gente precisa do número efetivo de cada uma das tecnologias. E o detalhamento, de novo, planejado vezes realizado, que é onde vocês vão atestar, né? Lá no campo foram implantadas tantas árvores e às vezes vai haver realmente diferença. Ah, não foram 30, foram 20, por esse motivo tem também espaço para observações aqui embaixo. Aqui em termos de avaliação da implantação, né? Qual era a área inicial, qual a área final. Avaliação da implantação, se teve problemas, quais foram as ações de manutenção realizadas e as datas, e observações gerais. Em termos de gestão sustentável da propriedade, o que se planejou, o que se realizou e o que ainda ficou de próximos passos que os produtores ainda se comprometeram a fazer. E em termos de conformidade ambiental, se ao longo do processo do projeto o cadastro foi realizado ou está em andamento, quais as ações realizadas para fins de regularização ambiental. Nas áreas de conservação florestal, quais foram as áreas planejadas e efetivamente destinadas, e se nessas áreas de conservação foram realizadas ações como acero, enriquecimento, cercamento ou outras. Aqui aquele mesmo quadro do uso potencial das áreas de conservação florestal, se continuou tendo esses usos e quais foram as medidas realizadas, né, em termos de utilização para criação animal, usos produtivos comerciais e até de ocorrência de queimadas, incêndios e erosões. Das áreas de conservação florestal ao final, a gente vai pedir que vocês façam também uma descrição do estágio de conservação, né? Então, para cada área, no caso de não ser uma única área destinada à conservação florestal, se forem mais de uma, que vocês façam esse detalhamento.
E aqui a avaliação geral em função da viabilidade técnica e econômica e dos impactos socioambientais. Então, se a implantação da tecnologia gerou postos de trabalho e gerou renda, quantos postos de trabalho, se teve algum impacto na renda bruta familiar, se a tecnologia empregou transgênicos, organismos geneticamente modificados e quais foram os cuidados adotados para o manejo dessas espécies, se empregou espécies exóticas, quais foram os cuidados, se teve utilização de agrotóxicos ou outros produtos químicos, quais foram os cuidados, se teve algum problema de contaminação e quais os cuidados para descarte dos produtos e embalagens. Aqui a parte de qualificação socioambiental, né, se teve alguma atividade para fins de certificação de produtos, se o projeto, a proposta técnica causou algum conflito com comunidades e populações tradicionais. E, por fim, a declaração, né, de novo, aí, do agente de assistência técnica e do produtor rural com assinatura. Então, esse também é um outro documento que vai ter que ser digitalizado. E esse é o relatório final, então, que também vai ser submetido no portal para verificação, para que a gente possa, então, emitir para o Banco do Brasil uma autorização para verificação em campo e também para que possam iniciar as ações de monitoramento. O relatório sendo aprovado, o agente de assistência técnica também recebe a segunda parcela e o produtor também recebe a parte que lhe cabe. Eu falei super rápido, a ideia era mesmo mostrar para vocês, assim, em termos de conteúdo, o que está sendo solicitado nesses documentos, e eles vão estar disponíveis no portal do projeto e nas chamadas públicas. Então, se vocês quiserem também perguntar, que eu volte aqui em algum tópico, fiquem à vontade.